Ó, o Jair Bolsonaro... vai falar Jair Bolsonaro? Vou, ele é presidente. Quando ele não for mais, não sendo notícia, eu não falo. O Jair Bolsonaro concedeu uma entrevista, uma longa entrevista ao SBT. Né? Já deveria ter tratado isso ontem aqui, mas aí acabou não dando tempo e tal. Meia culpa. Mas eu quero destacar 2 trechos. Teria muita coisa a destacar, mas tem 2 que me parecem importantes. Eu gosto muito daquela piada, até meio boba, que eu já contei aqui, mas ultimamente o Brasil anda reproduzindo piadas bobas. Piada é boba e vira um pouco emblema daquilo que a gente é, né? A gente, ou alguns. Que é o cara que chega a um prédio que tem ascensorista e o ascensorista pergunta que andar ele quer, ele diz qualquer um porque já é rei de prédio. Ou seja, Bob Furuia, quando você não tem rumo, qualquer coisa serve. Sim. Se você não tem pra onde ir, qualquer caminho é caminho. Uhum. Né? Tá tudo certo. Imagina, agora eu decido falar, chega de programa, vou embora e saio. Pra onde? Qualquer lugar, qualquer destino me serve. Pode ser para os mais perigosos, para os mais prazerosos, assim vai. Para os mais perigosos e prazerosos. Tá tudo certo. Isso vale para governo também. Que crítica fácil, sempre essa crítica fácil, fica falando do governo. Por exemplo, os empresários lá hoje no Rio de Janeiro, pelo visto, acho que ele está no rumo certo, que gera até comoção de tanto rumo certo. Pode ser. Vai ver que os índices que eles olham são outros. Eu quero saber o que é que os governos querem fazer. Saber se vai dar certo, se não vai dar certo, se as coisas são coerentes. Se aquilo que dizem hoje sustenta amanhã. E claro, há eventualmente, né, bolsonaristas que ouvem o programa. Eu não quero saber, eu nunca me questiono se quem está ouvindo gosta ou não do... Tem alguma coisa manchada aqui no coisa? Tem. É pelinho de roupa, gente. Precisa tomar um cuidado. Pelinho branco de roupa, depois eu tiro. Eu nunca quero saber se quem me ouve tem essa ideologia, tem aquela ideologia. Eu pretendo lidar com os fatos. Pretendo não, lido. E cobro que haja coerência interna naquilo que as pessoas dizem. O presidente resolveu falar sobre Petrobras, petróleo, refinarias, porque nós sabemos que assinou-se um ato para criar uma comissão para discutir a privatização da Petrobras, certo? Petrobras é uma empresa de economia mista, o governo tem o controle e... Quando se assina esse documento, eu lembro que o Adolfo Saxida, ministro das Minas e Energia, concedeu até uma entrevista coletiva para explicar que se marcava ali, né, o primeiro passo de uma eventual privatização da Petrobras, certo? Não foi isso? Foi. Foi. Privatização da Petrobras. E o presidente diz o quê nessa entrevista, ontem? É a privatização da Petrobras que ele quer? É esse o caminho? O que é que ele está dizendo sobre a questão do petróleo, etc? Vai lá. Nós temos petróleo aqui em abundância. Nós exportamos grande volume de petróleo cru. Então, isso não teria problema para nós. Bem, uma refinaria você não faz em 1 ou 2 anos. Vai 4, 5, 6 anos. Pretendemos, né, começar, já estão bastante avançados estudos nesse sentido, para nós fazermos aqui. Por outro lado, alguns querem que cada vez mais nós não tenhamos estatais no Brasil. Em grande parte tem razão, mas nesse momento eu acredito que nós deveríamos
colaborar a fazer a refinaria do Brasil para daqui a 4, 5, 6 anos não estejamos passando uma crise como estamos passando agora. Se lá fora não houver refino, vai faltar diesel no mundo todo. Então vamos lá. O Brasil é autossuficiente em petróleo? Produz mais barris do que consome? Desde 2015. Né? Especialmente com o advento do pré-sal, o Brasil é autossuficiente. Tá? Durante um bom tempo, o Brasil, se produzisse o tal do petróleo leve, depois vocês vejam o que o Brasil não tinha, o petróleo pesado, desculpe, o Brasil não tinha como refinar esse petróleo. O petróleo da Bacia de Campos é chamado petróleo pesado. O Brasil não tinha como refinar porque as suas refinarias da década de 70 eram feitas para refinar o petróleo leve que importava. Então, exportava esse petróleo. Tá? Agora, segundo a Petrobras refina 94% do petróleo que a Petrobras refina é petróleo produzido aqui dentro. Mas, de fato, sobra petróleo no Brasil. O Brasil produz mais de 3 milhões de barris por dia e não consome isso tudo. E o Brasil exporta petróleo. E importa alguns derivados, pesquisem, por favor, importa alguns derivados porque precisa compor o blend para fazer determinados tipos de produto. E certas importações têm a ver com outros derivados de petróleo de que o Brasil precisa, por exemplo, polímeros. Então essa equação, importação e exportação, ela é muito delicada, não é assim tão simples. Por exemplo, muitas vezes, em razão de custos internos, inclusive de transporte, é mais fácil no Nordeste se importar o petróleo do que pegar o petróleo nacional. Então não é assim. A gente produz mais do que consome? Produz. Então tudo bem. Então. Bom, de qualquer modo, a coisa é muito mais delicada do que o presidente faz crer. Mas isso, ele não precisa ser especialista em petróleo, ele precisa ter especialista em petróleo. Ele não precisa ser especialista em Minas Energia, ele precisa ter alguém que saiba o que diz e o que quer na área de Minas Energia. E eu não sei se vocês repararam que o Bolsonaro está falando, claro, ele acusa pouco antes, diz que o Lula é que é culpado por não refinar o petróleo, a quantidade necessária. Olha aqui, o Brasil exporta porque sobra mesmo, ainda bem, né? E um petróleo de qualidade, que é o petróleo do pré-sal. Né? Pode-se aumentar a capacidade de refino aqui? Sim. É uma escolha. Mas sabe o que me incomoda? O governo decidiu vender, presta atenção, e também o Bolsonaro concorda com isso, 8 de suas 13 refinarias da Petrobras. A Petrobras tinha 13 refinarias. Agora tem 12. Privatizou uma na Bahia. E a ideia é ficar, Bob Furuia, esse é o plano hoje em vigência. Bolsonarista não precisa gostar de mim. Se começasse a gostar dos fatos, já seria um grande avanço. Para si mesmo, hein? Para mim, tanto faz. Talvez até para o Brasil pudesse fazer algum bem, vai lá. O plano da Petrobras e do Brasil é ficar com 5 refinarias. E o Brasil manteria, e a Petrobras manteria pouco mais de 50% da capacidade de refino. O resto iria para o setor privado. Colocou as refinarias à venda, é que não apareceram os compradores, mas ainda tem refinaria à venda. O Brasil quer vender do Ceará, quer vender de Minas, quer vender do Paraná, do Rio Grande do Sul. E vendeu a da Bahia. Vendeu a da Bahia. Só que, ó desdita, voglio bene, o petróleo, os produtos refinados pela refinaria da Bahia, incluindo gasolina e diesel, são 6,4% mais caros do que os da Petrobras.
Então a ideia de que você pode privatizar para ter uma gasolina e um diesel mais baratos, ela já é furada a partir da experiência nacional. Eu não estou fazendo defesa de nada, que privatiza, não privatiza. Eu estou dizendo como são as coisas. O que eu quero saber é se o governo Bolsonaro é favorável à privatização da Petrobras, uma vez que incluiu isso ali no plano de parcerias, não sei o quê, deu o primeiro passo para a privatização, ou o Bolsonaro quer construir mais refinaria e, portanto, quer mais Estado? Eu não sei. Eu não saber já pode ter sua gravidade, porque como eu vivo de informação, se as pessoas dão informação, eu veiculo. Agora, o que é grave é o presidente não saber. Porque como vocês notam ali, ele diz, não, fazer mais refinaria. Mas aí temos que reconhecer também. Aí ele fala em 3, 4 anos, mas a privatização é para agora, é para depois, é para um dia? Quando é que é? É para privatizar ou é para construir refinaria? Hein? Então, é uma salada de conceitos, é uma bagunça. A bagunça que um pouco, máxima vênia, a cabeça do presidente padece ali de uma certa incapacidade de pensar logicamente, e também falta de orientação, porque o governo Guedes, né, quer dizer, Paulo Guedes veio com aquela coisa liberal, um pouco liberalismo do século passado, né? Esse liberalismo que, entre outras coisas, tem aversão, suposto liberalismo, tem aversão a direitos sociais, que é uma das coisas que faz com que atraia parte da elite também ultrapassada, também do século passado, né? Porque se modernizada perceberia que direitos sociais são, na verdade, hoje em dia, direitos que interessam ao avanço do capitalismo. Mas isso aqui ainda é um conceito muito avançado para o Brasil. Mas vamos voltar ao petróleo. É para aumentar a estatização construindo mais refinarias ou se volta ao plano de vender as outras refinarias para ficar com apenas 5? E aí ele mesmo disse, quem diga com razão que tem que privatizar. Mas como com razão se ele está dizendo que não tem razão? É com razão ou é sem razão? Qual é a escolha? Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Uma escolha exclui a outra, presidente. E eu imagino a dificuldade que é. Porque, veja, todas essas intervenções que o senhor está fazendo na Petrobras, a demissão do Bento Albuquerque, a nomeação do Saxida, esse que falou de privatização, que era um factoide, né? A gente vê, eu apontei no primeiro dia que era um factoide. E o factoide se mostra na entrevista do presidente agora, na fala dele. Assim, presidente, o que é que vocês combinaram lá dentro? Fazer refinaria, privatizar, nem uma coisa nem outra, e terminar uma reunião com o propósito de marcar a data de uma outra reunião. Não há coisa mais pavorosa do que isso. Eu sempre odiei reuniões, essas reuniões para nada. Na minha vida profissional, em tudo. Estamos aqui reunidos para quê? Para nada. Perder tempo. A verdade é que, lembra do começo da conversa? Como não se sabia para onde ia, aí qualquer coisa parece uma resposta, parece uma solução, né? Se eu enviar agora para o Ministério das Minas e Energia uma pergunta, vocês pretendem privatizar a Petrobras ou fazer mais refinarias? Eu acho que eu não terei uma resposta objetiva. Porque o Saxida deu o primeiro passo para a suposta privatização e o Bolsonaro está falando que quer fazer refinaria. E aí supõe a intervenção estatal, obviamente. Né?
Então está tudo muito atrapalhado.